Cara, eu quero ser um pai melhor. Eu quero crescer, eu quero realmente entender as coisas, eu quero realmente fazer a diferença na vida dos meus filhos e na vida da minha família. Por isso, eu te convido também, se você tem esse pensamento, a estudar o livro de Provérbios comigo e nessas devocionais que a gente possa crescer. Chega mais. Provérbios capítulo 4, verso 1 e 2 vai dizer o seguinte: Filho, escute o que o seu pai ensina. Preste atenção e vocês compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. O verso 4 vai falar também o seguinte: O meu pai me ensinava dizendo o seguinte: Lembrem-se das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. O reverendo Robert Van Dodvan já escreveu um dia, afirmando que os lares cristãos podem ser vistos como estufas, onde as nossas crianças crescem como pequenas plantas por um tempo. Elas recebem a água e são nutridas pela palavra, cultivadas e podadas, e até certo ponto protegidas. E é seu chamado, assim como é meu chamado de pai, ser diligente no discipulado e também no abrigo desses pequeninos. E dentre os objetivos mais caros e excelentes de uma vida, a paternidade é sem dúvida um dos mais gloriosos, sendo aquele que melhor esboça o relacionamento de aliança com Deus. A despeito dos inúmeros casos em que esta maravilhosa missão é transformada em uma questão sem valor, algo secundário ou quando é utilizado para fins promíscuos, maldosos, aqui eu quero tratar desta bênção de uma forma legítima, em que a paternidade é compreendida em seu sentido verdadeiro. É a nossa missão como pai, fazer a diferença na vida destes pequeninos, para que eles sejam homens de verdade, mulheres de verdade, segundo o coração de Deus. O texto do livro de Provérbios personifica a sabedoria, e assim somos conduzidos por seus versos, levados à compreensão da importância de se obter sabedoria. Não qualquer sabedoria, mas uma alicerçada sob o temor do Senhor. Nesse sentido, a sabedoria proveniente do alto nos apresenta o ambiente doméstico comum entre pai e filho, como um ideal para a instrução em amor, para a transmissão da sabedoria. Cada pai é comissionado a ser um discípulo que discipula, um discipulador. Alguém que está sob a mesma condição de pecador, buscando a transformação plena, mediante a graça de Cristo. Em outras palavras, nós somos pecadores e estamos instruindo outros pequenos pecadores na estrada que leva àquela cidade celestial. Por isso, precisamos da graça de Cristo na nossa vida. O pai é chamado a ser um canal de graça de Deus na vida dos filhos. Assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 7, exorta os pais a não deixarem de ensinar aos seus filhos e a repetirem as leis do Senhor em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, instruindo continuamente os seus amados filhos. No Novo Testamento, a orientação segue a mesma lógica. Assim, Paulo orienta os pais a criarem os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, conforme vemos em Efésios capítulo 6, verso 4. Diante disso, há uma dupla realidade diante de nós, sendo a primeira representada pelo chamado de Deus a um pecador em especial, cuja atribuição reflete, em certo nível, a essência do Criador, ser pai, o guardador e cultivador do ambiente e da alma dos nossos filhos. Essa missão requer comprometimento com o Senhor e com aqueles que serão alvos da nossa dedicação, os nossos amados filhos. Uma segunda realidade diz respeito ao privilégio dos filhos em poder obter dentro do lar o que eles necessitam para a sobrevivência mental, emocional e espiritual. E eu reconheço que isso nem sempre é possível em alguns lares, e os filhos são constantemente forçados a sair do ambiente que deveria ser bênção para buscar do lado de fora o que eles precisam. Esta é uma triste e trágica realidade recorrente em lares que dizem professar a Cristo, mas quando estes pequeninos recebem um pastoreio adequado, não haverá nada neste mundo que poderá ofuscar o brilho da glória de Cristo na vida deles. O que os nossos filhos realmente precisam é ver Cristo em nossas vidas, o que deverá ser suficiente para a salvação deles.
Não precisamos ser déspotas tentando manter uma postura aparentemente séria e inerrante, muito menos tratá-los como se eles estivessem em um nível inferior na hierarquia familiar. O que precisamos é ter a mesma atitude de Cristo e oferecer a nossa vida para o benefício dos outros, em especial a dos nossos filhos, e, se necessário, até a morte. Os nossos filhos precisam ver o Evangelho pregado na nossa carne e no nosso sacrifício diário para criá-los em louvor e obediência a Deus. Eles devem saber que também somos pecadores, mas também entender a necessidade e a importância de nos acompanhar no caminho que leva à cidade, aquela cidade não feitas por mãos humanas. O fato é que a única coisa que pode gerar obediência fiel e abrangente no coração dos nossos filhos é a graça do Evangelho, de um amor dedicado e sacrificial. Nós precisamos da graça do Senhor para criar os nossos filhos, pois somos fracos. Porém, o Evangelho diz que Deus é forte e é Ele que nos ajuda nessa tarefa tão árdua, entretanto, tão preciosa. Que possamos refletir mais sobre esta tarefa tão maravilhosa, sobre essa missão especial de criar filhos, de abençoá-los e de forjá-los segundo a vontade de Deus. Que você possa ser abençoado por essa reflexão acerca da palavra de Deus e da tarefa e missão dos pais. Deus abençoe, curta, compartilhe e que você seja grandemente abençoado e bênção no seu lar. Grande abraço. Deus contigo.